Olá pessoal, olá turma. Hoje nós iremos falar de casos de uso. Então vamos lá ver do que se trata. Antes de falar do caso de uso, nós temos que falar novamente um pouquinho aqui da OML, né? Que é essa linguagem de modelagem unificada. Nós aprendemos que a OML é uma linguagem de modelagem. Então essa OML, essa linguagem de modelagem unificada, ela vai se tratar de uma linguagem visual. Observe, sempre quando estivermos trabalhando com ML, é algo visual, ok? Que através de elementos gráficos, cria diagramas e realiza a modelagem de sistemas orientados a objetos, certo? Essa linguagem foi criada por esses caras aqui, ó, Grady, Jacobson, James. Então esses caras criaram, sei lá, na década de 90 para tratar essa modelagem. E ela, gente, é considerada a melhor linguagem para realizar modelagem, certo? Então é a mais utilizada e é considerada a melhor. Lembrem disso aí. Linguagem, aqui tem um errozinho, viu? Erro de digitação, desculpe aí. Essa linguagem, ela usa um paradigma. Esta linguagem, ela usa o paradigma de orientação a objetos. Nesse caso, um objeto pode ser qualquer coisa, qualquer objeto. Podemos pegar exemplo do dia a dia, os objetos de casa, por exemplo, e aplicar essa ideia na programação, no desenvolvimento. Os objetos pertencem a uma classe em específico. Se eu pegar e falar, por exemplo, cachorro, o cachorro está dentro de uma classe chamada animal. Se eu falar barata, barata é um objeto que está dentro da classe inseto. E aí vai. Cada classe ela vai ser um repositório para comportamentos associados ao objeto. Os objetos eles realizam tarefas por meio de solicitações de serviço. Nós vamos ver quem são esses objetos aí quando estivermos fazendo esses diagramas. Os princípios que norteiam, que falam, né, sobre a orientação a objeto, esse paradigma, é utilizado na linguagem de modelagem e também programação. Por exemplo, Java. Ele vai trabalhar o encapsulamento, o poliformismo, a generalização, também pode ser chamado de herança, e a abstração. Pode ter outros elementos, mas coloquei esses aqui como básico. Não vou falar de cada um, mas pesquisem mais sobre. Acredito que vocês estejam vendo lá em Java esses conceitos aqui. Essa OML, gente, ela vai trabalhar com diagramas. Esses diagramas são chamados também de artefatos gráficos, ou também artefatos do software. Esses artefatos, eles compõem as visões do sistema. Novamente, lembre aí, a OML é a linguagem de modelagem, mas ela vai trabalhar com visões. Não é nada ainda questão de implementação, não é nada prático no sentido de desenvolver o código, no sentido de construção lá do programa nos finalmente. São visões. E através desses artefatos é possível modelar. O objetivo da MLS. Então ela vai ser possível, nesse caso, modelar e documentar visões do sistema. Essa OML ela pode possuir pelo menos 13 ou 15 diagramas, vai depender da versão. Se for na versão 2.2, ela tem 15 diagramas. Então, dependendo da versão, vai mudar. Por existir essa interação entre humano e máquinas, é que essa modelagem aí, ela acontece. Então, a OML vai tratar essa visão do sistema e essas interações que acontecem entre a máquina e o humano. Os diagramas são vários aí, né? Na ML 2.2 tem vários diagramas. Hoje nós veremos o diagrama de caso de uso. Só dando uma recapitulada no ML, mas vamos já chegar nele. E aí você pode se perguntar, para que um número tão grande de diagramas para modelar um sistema? Será se alguns desses diagramas já seria suficiente?
Por que tanta complexidade? Então, essas respostas para estas perguntas, ela diz o seguinte: quanto mais diagramas, quanto mais formas de visões aqui, né, é mais fácil você compreender o comportamento desse sistema. O motivo, o objetivo desses vários diagramas vai ser, no caso, fornecer múltiplas aí, ó, visões do sistema. Então, para que o mesmo sistema possa ser analisado e modelado em diversos aspectos e perspectivas, procurando assim atingir uma visão completa da modelagem do sistema e que cada diagrama complemente os outros. Por exemplo, o que não pode ser visto no diagrama de casos de uso, talvez pode ser visto no diagrama de atividade, no diagrama de classe, e aí vai. Então, cada um possui visões diferentes. E dependendo também do tamanho, da complexidade desse sistema, poderá ser aplicado quantidade de diagramas de forma diferente. Talvez num desenvolvimento mais simples, não será necessário adicionar vários diagramas, mas um programa, um sistema complexo, esses diagramas, as opções de utilizar esse diagrama será necessário. Então, o que são esses casos de uso, né? Do inglês, caso de uso, né? Use case, ele diz que é uma especificação de uma sequência completa de interações entre o sistema e um ou mais agentes externos a esse sistema. Então, o que acontece? Nós temos o sistema e o caso de uso vai trabalhar interações entre o sistema e os agentes externos, que nós vamos chamar de atores. Mais na frente vamos ver isso. Então, esses casos de uso é uma descrição detalhada de um conjunto de interações entre o usuário e o sistema. Então, ele vai trabalhar essa interação entre o usuário e o sistema. E esses usuários vamos chamar de atores. O caso de uso ele vai representar um requisito funcional. Para quem não lembra o que é requisito funcional, a aula passada foi falado sobre, ou então deu uma lida no material. Então, os requisitos funcionais, as funcionalidades do sistema. Esse caso de uso também, ele vai descrever um conjunto de sequências e ações. Observe, gente, o caso de uso, ele está se preocupando principalmente pela situação comportamental. Como é que vai ser a situação comportamental do sistema? Como é que esses usuários irão interagir com o sistema? Então, está relacionado ao comportamento. Ele vai especificar o comportamento em si, um relato dessas interações do sistema e no sistema. E também vai tratar de uma ideia de funcionamento. Presta atenção, gente. É uma ideia, não é a funcionalidade em si. É uma ideia do funcionamento e não como o comportamento é implementado. Ele não está relacionado, por exemplo, à codificação e à parte prática em si, na hora da construção. Ele vai trabalhar ideias, visões, gravem isso. Ideias, visões, situações de comportamento com o sistema. E não falar de implementações. Esse caso de uso ele especifica, novamente, uma visão externa. A visão que nós temos aqui é uma visão externa. Por exemplo, como é que eu vou pagar uma conta no sistema? Como é que eu vou imprimir um boleto? Como é que eu vou sacar um dinheiro? Então, é uma visão externa relacionada ao sistema e ao usuário. Então, ela especifica uma visão externa para que aqueles que desenvolvem, os desenvolvedores, construam uma visão interna. A visão externa, ela serve de base para a visão interna. Esse caso de uso também, ele vai mostrar como se compreende aí um elemento que deve ser utilizado. O que esse ator faz? Quais são os casos de uso do ator? Quais são as funcionalidades? Quais são os papéis deste ator? Novamente aqui, ele fala, serve como base para testar. Então, é uma visão externa, trabalha o comportamento e ele serve de base para testar cada elemento e ver se realmente vai acontecer daquela forma. Ok? Vamos imaginar que isso aqui é uma previsão. Vai tentar prever o que vai acontecer quando o sistema estiver funcionando.
Novamente, ele capta o comportamento pretendido. A OML vai captar um comportamento que você pretende que aconteça quando esse sistema estiver funcionando lá na empresa, no cliente. E ele fala assim também, né? Para quem não serve ou não é usado. Para quem não serve, para quem não será usado, caso de uso. Novamente aqui, gente, ele não detalha as implementações. Quando falar implementação, não é aí o objetivo do caso de uso. O caso de uso ele não vai trabalhar, ele não vai detalhar, por exemplo, implementação, coisas práticas, desenvolvimento, codificação dessas funcionalidades. Ele trabalha visões, não implementações. Eles também não são passos em uma funcionalidade do sistema. Observe aí, não são passos. Quem é que descreve os passos? Quem é que vai delimitar os passos organizados de forma sequencial e lógica até chegar a um objetivo? Vocês lembram dessa definição? Vou deixar aí para vocês se perguntarem. O exemplo aqui, ó. Ele não serve, por exemplo, como funciona a venda dentro da empresa, né? Quem está desenvolvendo o sistema, ele não sabe muito bem como vai acontecer isso. Como é que funciona essa venda? Isso é uma questão organizacional. Mas o caso de uso vai trabalhar visões sobre isso, mas não implementações. Como funciona um cadastro de uma compra ou de um cliente, certo? Então, funcionalidade de forma detalhada, passos detalhados, não é o caso aí do caso de uso. O caso de uso, ele possui visões. Tem a visão do caso de uso, a visão do projeto, da implementação, visão do processo, visão da implantação. Observe que nós temos algo em comum aqui. Mesmo trabalhando aí em implementação, que é algo mais prático, ele está falando de visão. Lembrem aí, o caso de uso está voltado à visão, à questão de comportamento, situação comportamental, interação entre o usuário e o sistema, e não a implementação em si. Então ele vai criar visões para cada situação, ok? Não esqueça. Para falar dos elementos do caso de uso, eu tenho que falar quais são esses tipos de caso de uso. Esse caso de uso ele pode ser de alto nível expandido. Neste caso, nós temos aqui um caso de uso expandido. Ele vai ser em forma de documentação, ele vai ser de forma descrita, né, forma explicativa. Ele vai dizer o número do caso de uso, o nome do caso de uso, quem são os atores, descrição, pré-condições, prós, condições, cenário principal e alternativa. Ele vai detalhar esses casos de usos em modelo aí de tabela, modelo de documento. Já no alto nível é o que nós vamos dar mais ênfase e iremos trabalhar. Esse de alto nível, ele vai trabalhar de forma gráfica. Lembrem aí, alto nível e expandido. Expandido de forma descrita, alto nível de forma gráfica. Nós vamos dar mais importância neste momento a esse modelo de alto nível. Os elementos desse caso de uso, que eu coloquei de forma básica aqui, vai ser o caso de uso, atores, cenário, relacionamento. Ok? Então, basicamente são esses. E vamos ver quem são cada um deles. Então, vamos lá. O primeiro que nós temos é o caso de uso. Esse caso de uso ele vai representar operações e ações do sistema. Como assim, professor? Operações e ações do sistema? Sim. Por exemplo, realizar saque, realizar transferência, efetuar cadastro, fazer login, isso tudo é um caso de uso. Ele vai ser uma descrição aí, ó, narrativa ou textual das interações que ocorrem entre os elementos externos e o sistema. Observe aí, quando eu falo dessa descrição narrativa, é quando o usuário ele vai interagir com o sistema. Então, caso de uso, se eu vou lá no caixa eletrônico, por exemplo, sacar um dinheiro, isto é um caso de uso. Se eu vou tirar um extrato, é um caso de uso. Vou fazer um cadastro em algum terminal, é um caso de uso.
Esse caso de uso, ele vai ser representado por nomes, depois vocês vão ver lá na parte gráfica. Ele possui um assunto, que muitas vezes são chamados de sistema. E esse assunto é uma classe composta por um conjunto de casos de uso. Esse assunto pode representar o próprio sistema ou subsistemas. Os casos de uso irão representar o comportamento deste assunto. Então, a ideia aqui novamente é o que? Comportamento, visões externas. A identificação de casos de uso, né? Os casos de uso eles são encontrados e descritos por meio de entrevistas com os clientes ou aquelas brainstorms, né? Tempestade de ideias ou debates. Então, há um roteiro indicado para isso, que diz que primeiro é interessante que você identifique todos os atores, depois identifique todos os casos de uso, depois de uma descrição simples de cada caso de uso e, por último, um desenho de um diagrama de caso de uso. É o que nós vamos fazer na próxima aula, esses diagramas. Em casos de uso, um elemento importante também é o cenário, né? Esse cenário vai ser a descrição de uma das maneiras pelas quais um caso de uso pode ser utilizado. Esses cenários também são chamados de instância de um caso de uso, ou seja, uma operação. O que seria isso? O cliente vai tirar o extrato. Isso aqui pode ser uma instância de caso de uso, pode ser um cenário. Ou então também chamado de realização. Por exemplo, o cliente vai executar o login. O cliente vai efetuar um cadastro, vai realizar um saque, o cliente realiza a compra, o vendedor gera um relatório. Então isso é um cenário. E parte desse cenário que nós chamamos de caso de uso. Por exemplo, realizar um pedido de compra pela internet é um cenário. Realizar um cadastro em um site é outro cenário. Mas se eu quebrar essa informação aqui e deixar só realizar um cadastro, aí já é caso de uso, porque não tem cenário. Entenderam? Por exemplo, realizar um pedido. Realizar pedido é um caso de uso. Pela internet, aí complementando se torna cenário. O outro elemento que nós temos se trata dos atores. Atores, né? Ator, gente, vai ser os atores, eles será qualquer elemento externo. Olha aí, qualquer elemento externo que se interage com o sistema. Os atores não fazem parte do sistema. Olha interessante aí, ó. Ele não faz parte do sistema, porque ele é externo. Se ele é externo, ele não faz parte do sistema. Os atores é quem vai identificar os papéis de quem interage com os sistemas. Nesse caso, nós vamos compreender o que será feito a cada função deste sistema. Os papéis de cada funcionário, por exemplo, cada cliente, por exemplo. Esses são atores e cada um vai ter seu papel. Esses atores, eles podem ser pessoas ou máquinas. A ideia desses atores é que eles sejam o que nós chamamos de usuários. Exemplo: o vendedor é um ator. O vendedor interage com quais funções no sistema? Por exemplo, também, um banco de dados, ele pode ser considerado um ator. E ele vai interagir com quais funções nesse sistema? Os tipos de atores podem ser vários. Primeiro, nós temos a ideia que sejam sempre pessoas, mas nem sempre vai acontecer assim. Ele pode ser cargos, pode ser uma função específica ou um grupo em específico. Primeiro caso, cargo, né? O empregado, cliente, vendedor, ou grupo de pessoas, por exemplo, estudantes. Isso aqui também vai ser um ator. O ator pode ser também organizações, a empresa, a administradora de cartões e etc. Quem pode ser também atores são sistemas de software que seja externo. Outro sistema que não seja o sistema a desenvolver, ele pode ser considerado um ator. Por exemplo, sistema de cobrança, sistema de contabilidade. Esses são tipos de sistema de software que são externos a um programa, a um sistema que você está a desenvolver. E neste caso, pode ser considerado também um ator.
Neste caso também os equipamentos, leitor de código barra, sensor e etc. Então esses equipamentos também são considerados tipos de atores. Ainda pode ser considerado ator um conceito abstrato, como data, hora e etc. Por exemplo, o ator data pode iniciar um caso de uso chamado cancelar pedidos feitos há mais de 6 meses. Esses atores, no material de vocês, fala como ator iniciador e ator participante. É o que nós chamamos de ator primário e ator secundário. O primário, o iniciador, é aquele que inicia o caso de uso, geralmente sendo o seu ator principal. Por exemplo, se estamos fazendo o sistema bancário, o caso de uso retirar dinheiro terá como ator o ator cliente. Nesse caso ele é primário, não é isso? Já que ele é o responsável por fazer esse tipo de caso de uso. O ator participante, ou secundário, vai ser aquele que de alguma forma participa do caso de uso. Por exemplo, no caso de uso comprar itens, existe um ator atendente que atende o cliente. Por exemplo, o cliente ele é o primário e o atendente será o participante ou secundário. E como identificar esses atores, né? Esses atores podem ser identificados por meio de perguntas. Então isso deve ser feito lá pelo grupo de desenvolvimento, analista e aí vai. E vai se perguntar, por exemplo, qual o principal usuário do sistema, quem fornece as informações para o sistema, quem obtém as informações do sistema, quem instala o sistema, quem opera o sistema. A partir dessas perguntas ele vai começar a colher informações, identificar quem são esses atores. Mais informações: quem desativa o sistema, que outros sistemas interagem com o sistema, né? Quer saber, por exemplo, os softwares externos. Algum processo acontece automaticamente em horas predeterminadas? Quem fornecerá, utilizará, removerá informações do sistema? De onde o sistema obtém informações? Então, não são só essa, tem várias outras perguntas. No material de vocês tem mais uma gama de informações aí. Se você buscar mais essas perguntas, esses questionamentos, você vai encontrar mais coisas aí em diversos materiais. E agora os relacionamentos. O relacionamento, às vezes também chamado de associação, ele é um elemento responsável por relacionar ou associar. Pode ser de ator para caso de uso a caso de uso e atores a atores. Estes relacionamentos geralmente são chamados de comunicação ou associação, inclusão, extensão e generalização. Todos receberão uma notação gráfica em UML e nós vamos ver como são essas formas de relacionamento. Então vamos lá para os tipos de relacionamento. O primeiro que nós temos é o relacionamento de comunicação, ou também chamado de associação. É comum, dependendo do autor, você ver esse termo ou este termo. O relacionamento de comunicação ou de associação, ele vai tratar de um relacionamento entre um ator e um caso de uso, ok? Então, é o relacionamento que o autor utiliza com os casos de uso. Neste caso, de forma comum, ele vai ser o tipo de comunicação, o tipo de relacionamento, né, ou associação mais utilizado. O outro tipo de relacionamento que nós temos é o inclusão. Esse relacionamento de inclusão, ele vai ser utilizado com esse nomezinho aqui, include, em inglês, né? Então, é o tipo de relacionamento que há interação entre casos de uso. Ou seja, um relacionamento de caso de uso para caso de uso. A inclusão. No diagrama será utilizado o que nós chamamos de include. Vai ser colocado esse nome include entre esses sinais aqui de maior que e menor que. Ele só acontece entre caso de uso, ok? Então, relacionamento de inclusão. Neste caso, a inclusão é o relacionamento que inclui ou compartilha o comportamento comum de outro caso.
Nesta situação, o caso de uso incluído é dependente. Ele vai depender do caso de uso que o incluiu. Então, ele é dependente. Ou seja, para acontecer um, tem que acontecer o outro. Deu para compreender? Por exemplo, então toda vez que eu for sacar um dinheiro, fazer uma transferência, ou, por exemplo, pegar um extrato de conta bancária, vai haver um caso de uso chamado inclusão, vai ser incluído naquele outro caso de uso, que é o fornecer senha, ou validar, né, identificação, ou validar senha. Então, toda vez que acontecer um, tem que acontecer o outro. Senão, não vai ser possível que aquela operação seja executada. Então, ela é dependente. Beleza? Então, exemplo aqui, como eu já tinha falado, exemplo aí, ó. Vamos considerar um sistema de controle de transações bancárias. Alguns casos de uso, como obter extrato, realizar saque e transferência, esses casos de uso aqui tem que incluir um outro caso de uso. Por quê? Porque possuem interações em comum. Aí, a ideia do inclusão, eles vão ter, esses casos de uso, vão ter o que nós chamamos de interação em comum. Quando houver interação em comum, gravem aí, vai ser um relacionamento de inclusão. Neste caso, esses três aqui, ó, esses três casos de uso, eles possuem interação em comum. Qual é? Solicitar a senha. Quando você faz um saque, faz uma transferência, realiza para obter um extrato, você tem que solicitar a senha. Então, o que acontece? Essas interações, elas podem ser descritas pelo caso de uso fornecer identificação. O que é fornecer identificação? Colocar a senha, identificar quem é o cliente. É por senha, por meio de código, é uma leitura biométrica. Então, tem que validar essa senha. Novamente, a inclusão é quando o caso de uso obter, por exemplo, aqui, obter extrato, realizar saque e transferência. Eles possuem interações em comum. E esse caso de uso aqui, obter extrato, realizar saque e transferência, só acontecerá esse processo se você, por exemplo, fornecer identificação, que no caso é a senha. Então, é incluído, né? Esse fornecer identificação, ele é incluído nos outros casos de uso. E eles são que dependentes. Isso que é uma inclusão. No relacionamento de extensão, aqui é um extend, né? Lá você vai ter que utilizar esse nomezinho aí, ó, em inglês extend, e aí vai ficar entre maior que e menor que. Também é o tipo de relacionamento entre casos de uso, é a extensão, e ela é utilizada aí para modelar situações em diferentes sequências de interações que podem ser inseridas em um mesmo caso. É usado para descrever cenários opcionais de um caso de uso. Não são usados sempre, ou seja, não significa que eles sejam incomuns. Preste atenção no detalhe. O include, a inclusão, ela é dependente. É quando um caso de uso ele é dependente do outro para que aquele caso de uso aconteça. Neste caso, ela pode ser independente ou não. E nesse cenário aqui que ele fala é opcional. Pode acontecer de forma dependente ou não. É uma extensão do outro. Mas para que ela possa ocorrer, elas não são dependentes. Mas também pode acontecer que sejam dependentes. Mas não é regra. Ok? Então são cenários opcionais. Vejamos exemplo. Todos já passamos pela situação de efetuar um login, não é verdade? Então, efetuar um login é um caso de uso. Porém, se o usuário estiver acessando o sistema pela primeira vez, é claro que ele deve realizar o quê? Um cadastro para ter acesso a esse sistema. Porém, esta atividade, realizar cadastro, só é necessário uma vez, não é verdade? Não é só uma vez que você faz um cadastro e o sistema guarda suas informações e ela fica lá para sempre. Caso tu esqueça a senha, você vai precisar, por exemplo, a redefinição de senha, mas seu cadastro já existe. Então, o processo cadastrar, ele será chamado a partir de quê?
do processo login. Por exemplo, você vai fazer o login. Como é que eu vou fazer o login se eu não estou cadastrado? Então você faz o cadastro. Não é assim? Então, neste caso, esse realizar cadastro é um relacionamento de extensão de quem? De login. Porém, é dependente? Nem sempre. Neste caso, só a primeira vez. Você só vai precisar fazer o cadastro se você não tiver o login. Então, depois de você fazer esse cadastro, nos próximos acessos, você não fará mais este cadastro, e sim apenas o login. Coloca lá sua identificação, senha, e será dessa forma. Observe que em comparação ao include, eles são independentes, mas nem sempre são independentes. Nesta situação, só será dependente no primeiro acesso. Ok? Nós temos agora o relacionamento chamado generalização ou também herança. Como é que acontece isso? Esse relacionamento ele pode acontecer entre caso de usos ou entre atores. Este relacionamento permite que um caso de uso ou ator ele herde. Por isso que usamos lá herança. Herde o quê? Característica de outro caso de uso ou outro ator. Vamos lá? Exemplo de generalização herança. Os atores, por exemplo, de forma genérica, nós temos o ator, vamos pegar por exemplo aqui o ator funcionário. Nós temos vendedor, gerente, entregador e etc. Esses três nomes aqui são funcionários, só que eu estou falando de forma específica. E quando eu falo funcionário como um todo, eu estou falando de forma genérica. É isso, entenderam? Herança. Funcionário, que tipo de funcionário? Vendedor, gerente, entregador. Então nós temos aí uma herança. Já no caso de uso, nós podemos fazer da seguinte forma. Se eu falar, por exemplo, que um caso de uso é efetuar pagamento, eu estou falando de forma genérica. Estou falando de forma geral. Isso aqui é uma generalização. Mas se eu quiser dar e falar de forma específica, eu vou dizer, por exemplo, efetuar pagamento é geral, mas se eu for pagar no débito, ou pagar no crédito, ou pagar com boleto, né? Ou pagar de forma, sei lá, parcelada com outra forma de pagamento, neste caso é uma forma específica e é uma situação herdada do caso de uso efetuar pagamento, certo? Estes são os exemplos de generalização. Eu fiz uma tabelinha para que você possa compreender melhor. Quando a relação for de caso de uso e caso de uso, vai haver extensão, vai haver inclusão e vai haver herança ou generalização. Quando o relacionamento for de ator para ator, vai haver apenas herança ou generalização. E quando o relacionamento for de caso de uso e ator, vai haver o que nós chamamos de associação ou comunicação. Essas definições vai depender do autor. Então é isso. Na próxima aula, nós iremos para os diagramas de casos de uso. Então, caso tenha alguma atividade lá na plataforma, independente de qual você esteja utilizando, seja o Google Sala de Aula ou o ICEDUC, responda. Valeu, tchau, tchau.